Boa noite para quem está vendo à noite, bom dia para quem está vendo de manhã. Vamos aí então para a nossa quarta aula. A última aula passou um pouco do que eu queria, então essa eu vou mais direto aí. Vamos aí para um assunto muito importante na metrologia, que é a calibração e rastreabilidade. É um ponto central da nossa matéria. Já vimos aí alguns assuntos sobre aplicações. Então vamos aí para a calibração. Mandem aí suas dúvidas, suas sugestões. Então vamos aí ao vídeo, que é o nosso quarto. Então o que seria calibração? Nós temos aí o vocabulário internacional de metrologia, que tem três conceitos relacionados. Um seria a simples verificação. Seria somente verificar aí se o instrumento ele não está fora do que ele se destina. Tem aqui duas réguas e eu pego aqui uma e vou comparar com a outra. 20 centímetros. Ele dá bem próximo, talvez vocês não consigam ver aqui, ele dá bem próximo do 20 para ambas. E uma fica aí meio milímetro, mais ou menos, maior do que a outra. Quando eu pego esse metro aqui, eu comparo com essa outra aqui também, 20 centímetros. Então eu olho lá, ele tá muito próximo, né? Muito próximo. Talvez menos de meio milímetro também diferente. Com a diferença que esse aqui está dando maior e esse aqui está dando um pouquinho menor. E qual que é o valor real, né? Então é disso que a gente vai falar hoje. Isso aí acontece para todas as medidas: peso, velocidade, pressão, corrente elétrica. A gente vai sempre deparar com um tipo de problema desse. Qual que é o valor real? E essa régua pode ser até uma régua importada da China, né? O importante é que ela tenha um valor próximo do valor exato, que é o padrão de referência internacional. Que a gente já viu, ele tem a ver lá com a Revolução Francesa, e se encontram e temos o padrão de metro lá no Bureau Internacional de Medidas, em Paris. Então, a verificação é algo muito simples. A calibração, ela já tem aí mais um cálculo. Pessoal, vocês podem pausar o vídeo e ler. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Mas a calibração já é um processo mais elaborado, né? Você vai fazer um cálculo e vai ver se está dentro do padrão. Ele nunca vai ser exato, vai sempre ter incerteza, como a gente viu na última aula. E finalmente o ajuste. Uma régua não tem ajuste, mas uma balança pode ter um ajuste. Você pode apertar lá um parafusinho. Se for um equipamento eletrônico, você também pode ajustar um potenciômetro e padronizar, né, e calibrar o instrumento. Esses termos já foram separados antigamente, mas hoje a tendência é a gente falar que a calibração ela envolve a verificação, esses cálculos e o ajuste. Isso eu digo de experiência própria, foi o que eu aprendi aí há 18 anos atrás, quando eu trabalhei com calibração no laboratório lá na Alemanha. A tendência é que a calibração ela é um termo que envolve todos, inclusive o ajuste. Então, o exemplo aí da balança. A gente tem lá uma massa padrão. Essa massa ela tem uma tolerância e a gente vai colocar na balança e vai ver qual que é a diferença. Vamos fazer a comparação, assumindo que o 100 é o valor real exato.
a balança não precisa dar igual, ela tem que dar um erro, um erro aceitável. Seguindo aí as normas do Inmetro, da ABNT, ela aceita um erro de 1% para determinada aplicação, então ele poderia dar entre 99 e 101. Estaria aceitável. Se ele deu mais do que 101 ou menos que 99, então você vai ter que fazer um ajuste. Então aí tem todo um procedimento feito em laboratório. E no final a gente vai ter o certificado de calibração, é muito importante. Lembrando que para determinar uma mesma balança, ela pode ter erros diferentes aí para determinada massa. Ela pode dar um erro maior quando o peso é pequeno e dar um erro maior também quando você está lá no fundo da escala. E quando ela está no meio, ela pode dar um erro menor. Então, para cada faixa, você pode ter um erro. E aí a gente tem aí uma comparação que a gente chama indireta. Você pega um padrão e vai fazer a comparação, aí é o caso da velocidade. Velocidade, lembrando que a velocidade ela tem ela é uma grandeza derivada que tem a distância e o tempo. E no final, então, como eu disse, você vai ter o certificado de calibração. É isso que garante que esse poderia ser isso aqui é aferido. Esse aqui, no caso, não tem um certificado, porque o certificado ele custa dinheiro. A pessoa vai ter que gastar o tempo, verificar, então não é para todas as aplicações que você vai pedir um certificado de calibração. Mas para muitas é inclusive exigido por lei. Esse daqui é uma válvula aí de proteção, ele tem a tolerância máxima, isso aqui foi antes, né, preliminar, e aqui a gente vê o vermelhinho que ele deu acima desse 0,34. Então ele fez várias operações aqui, substituiu junta, fez uns reparos e calibrou, e aí ele tem aqui o valor agora, ele fez 3 leituras e está dentro aqui, está em cima, mas está dentro aí da faixa aceitável. É uma válvula de segurança, então se ela é uma válvula de segurança e está fora aí do padrão, isso pode ser perigoso aí para a segurança aí da planta industrial. E a gente vê aqui, ó, qual que foi o procedimento, né? Qual que foi o padrão. No final vai ter um carimbo aqui, e a pessoa que calibrou, a data e a validade. Então aqui tem a norma, inclusive isso aqui é uma norma americana, ASME, e tem aí todas as informações necessárias. Qual que é o intervalo de calibração? Depende bastante, né? Você tem aí uma calibração típica, mas existem vários regulamentos para cada tipo de aplicação, e esse é um valor típico, mas ele pode ser menor ou maior, dependendo aí da criticidade. A gente viu, vocês lembram do avião. O avião é aplicação crítica, que envolve a vida dos passageiros, então você vai ter um prazo muito mais rígido, né? E provavelmente bem menor do que o valor típico. A calibração ela leva aí aos laboratórios, né? Nós temos então essa norma que estabelece aí os requisitos para os laboratórios que serão acreditados. Ele tem uma série de requisitos e ele vai ter que então seguir aí os padrões aí do Inmetro. O Inmetro vai fazer todas as verificações e no final vai dar
que a gente chama de acreditação. O Inmetro, ele tem os laboratórios, o Inmetro é o responsável por guardar os padrões e fazer a comparação com os padrões internacionais. E ele vai acreditar os laboratórios. O Inmetro não tem capacidade de calibrar, vamos falar aí, todas as balanças para supermercado. Então ele precisa acreditar os laboratórios que vão fazer e vai lá vir com o selo do Inmetro, mas é um laboratório acreditado. E então a gente entra no conceito de rastreabilidade, que é justamente você poder garantir que o centímetro que eu tenho na régua, ele está relacionado, né, com o centímetro lá internacional. Então você tem aí o que a gente chama aí de hierarquia dos padrões. Então você tem lá o padrão lá em Paris, né? Do metro, da massa e outros padrões também, seguindo aqui uma hierarquia até chegar lá no laboratório acreditado pelo Inmetro. As organizações de normalização que se relacionam com as organizações de medição pura. Quando você vai construir um prédio, você vai ver aí as normas de eletricidade aí do prédio. E essas normas aí para fazer a instalação elétrica, elas vão ter que estar relacionadas aí com uma medição correta aí, seguindo aí os padrões aí internacionais. E também as normas ISO, que são normalmente aí traduzidas para ABNT, que é a Associação aí Brasileira de Normalização. A rastreabilidade. O padrão internacional ele tem erro zero. À medida que você vai descendo, o erro vai aumentando. Isso é o que significa rastreabilidade. Então, você tem lá o Bureau Internacional de Pesos e Medidas e vai descendo aí até chegar no laboratório, dependendo aí para cada aplicação. Em relação aí aos órgãos brasileiros, né, o Inmetro, né, o Inmetro tem uma história aí bem longa. Os órgãos desde o Império e aí depois aí há uns 50 anos mais ou menos ele mudou o nome para Inmetro. O Inmetro ele se relaciona aí com o metro, que ele está relacionado com lei, normas. A balança tem que ter o período de calibração tal, tem o erro tal, isso aqui é norma, é lei. Então o Inmetro ele dá o suporte técnico e o Conmetro ele vai fazer as leis, né? Mas, então, o Inmetro é o Instituto Nacional de Normalização e Qualidade Industrial, ele é o grau máximo de precisão e de exatidão aqui no Brasil. E ele vai ser o responsável por disseminar todos os padrões no Brasil. O Inmetro fica no Rio de Janeiro, também é uma herança aí quando o Rio de Janeiro era capital, e algumas poucas coisas em relação ao Inmetro foram transferidas para Brasília, que também tem lá os escritórios do Inmetro, principalmente a parte legal, mas os laboratórios eles ficam próximo ao Rio, em Xerém. Então você tem vários laboratórios aqui em Xerém, né? Aqui entre o Rio e Petrópolis. Então o Inmetro tem todos esses laboratórios aqui de mecânica, elétrica, química, telecomunicações. Ele tem também outras funções, como qualidade do produto, tem lá a etiqueta Inmetro de segurança. E aí essa etiqueta aqui que é muito famosa, que é de consumo energético, foi lançada em ocasião do racionamento de energia elétrica. E aí
em relação à rastreabilidade, nós temos aí os laboratórios acreditados em todo o país. E eles, então, fazem os testes, né, em cada área. São Paulo é o que tem mais. Então, depois eles emitem aquele certificado. E aí, relembrando a importância, mais uma vez, tudo que a gente comercializa, né, você tem que ter uma garantia da medição. Aí, desde o taxímetro, vai falar aí quantos quilômetros que o carro rodou, não pode ter um erro grande. Aí, quanto a também o volume aí de combustível. Então, a rastreabilidade ela é o ponto central aí da metrologia, como você rastreia o padrão e como você faz as calibrações. Para cada medição vai ter um padrão, nós temos laboratórios que vão executar esses padrões e de tempos em tempos o Inmetro vai lá e faz uma fiscalização para ver se está tudo ok. E pode haver inclusive denúncia, né? Um laboratório pode estar fraudando aí, normalmente em prejuízo de algum cliente, mas e para isso existe aí pode existir uma denúncia e a fiscalização aí dos órgãos aí. No caso do combustível, é a ANP, que ela está ligado aí hierarquicamente ao Inmetro aí. Eu agradeço aí a todos e façam aí os comentários e as sugestões.